Mais um domingão, vamos repercutir como foi essa semana que passou no Brasil. Tivemos Elon Musk, tivemos novamente redução de homicídio, tivemos prejuízos aí para os traficantes, né, de ervas, vamos dizer assim, para o nosso vídeo não ser censurado. Tivemos o governo federal diminuindo impostos de games, de compras por aplicativos, enfim, tivemos diversas notícias positivas que obviamente a imprensa prefere não dar o devido destaque. Ela sempre vai achar aquele pelo em ovo e vai transformar como se fosse o destaque da semana. Mas aqui a gente vai mostrar o outro aspecto, o lado positivo que ocorre toda semana no Brasil, no governo Bolsonaro. Como sempre, me baseando aqui nos tweets do presidente, e aí eu vou lendo e vou fazendo os meus comentários. Ele já começa deixando aqui um tweet fixado de hoje, onde ele fala que apenas 2 dias... Vou chamar isso aqui de ervas, tá bom, pessoal? Mas vocês estão entendendo, né? Isso aqui são produtos aí que fazem mal para a saúde. Então, 440 quilos de uma erva no Mato Grosso, 312 quilos. Enfim, aqui traz diversos tipos de drogas que foram capturados pelo governo federal, dando um prejuízo ao tráfico de mais de 128 milhões de reais. E, obviamente, protegendo as famílias de bem, tá? Então o governo Bolsonaro também é detestado pelos foras da lei por causa disso. Seguindo aqui, vamos ver o vídeo que o Bolsonaro publicou hoje. Que acham que são imortais. Todo mundo aqui vai morrer um dia e feder da mesma maneira. O que nós podemos deixar, já que somos responsáveis pelos nossos filhos e também netos, é fazer por eles, vestir a camisa, não ter medo de falar a verdade, se expor. Quando tem reunião com a autoridade, questiona o cara. O Brasil tem jeito. Vocês sabem o que o Brasil precisa. Longe de um desabafo. São palavras do coração para com os senhores. É isso, né? O Bolsonaro sempre é autêntico, né? Muita gente critica o Bolsonaro pela forma como ele fala, todo coloquial, mas é isso que o povo gosta. O Bolsonaro, ele é autêntico, ele não tem marqueteiro por trás, ele fala exatamente o que pensa, a gente sabe o que ele pensa, a gente não vai ter sustos no meio do caminho, que nem, diferentemente de Lula, Dilma, que só falam aquilo que o marqueteiro autoriza, quando pisam na bola, o marqueteiro vai lá e dá um novo discurso. O Bolsonaro não, ele é autêntico, e mesmo que a gente não concorde com tudo que ele fale, da forma como ele fala, melhor dizendo, mas ele é autêntico e, de fato, ele tem uma preocupação genuína com o país e com as futuras gerações. Porque ele é contra drogas, é contra passar a mão na cabeça daqueles que cometem ilegalidades, que tiram a vida de outras pessoas, enfim, tudo aquilo que o outro lado do espectro ideológico aplaude, ou pelo menos passa um pano legal. O Bolsonaro não, né? Ele defende cidadãos de bem. Seguindo aqui. Não assinarei nenhuma MP para taxar compras por aplicativos como Shopee, AliExpress, Shein, etc., como grande parte da mídia vem divulgando. Para possíveis irregularidades nesse serviço ou outros, a saída deve ser a fiscalização, não o aumento de impostos. Boa tarde a todos. Então, Bolsonaro, nesse seu movimento de tirar o Estado do cangote do povo brasileiro, que já está asfixiado de pagar tantos impostos sem ter retorno de quase nada. Então o presidente está fazendo a parte dele, lamentavelmente governadores, dá a impressão que quando o governo diminui algum imposto, o governador vai lá e compensa com outro novo, é uma coisa assim absurda. A gente vê acontecer muito isso aí nos combustíveis, né? Eles zeram o imposto, os governos estaduais vão lá e complica a vida do cidadão. Isso é realmente muito deplorável. Aqui, uma publicação da Marcha para Jesus em Curitiba, tá? Bolsonaro sempre onde vai, né, aglomerando muitíssimo mais simpatizantes do que opositores, né? Então é isso que a esquerda não engole até hoje. Eles perderam as ruas, perderam o monopólio, a narrativa. A imprensa, que era um grande veículo deles para impor narrativas, tá totalmente desacreditada. Então realmente o Brasil é outro. Aí, ó, Bolsonaro. Em qualquer lugar que ele vai, assim. Qualquer lugar. Povo ordeiro se manifesta dentro da lei, não depedra patrimônio público, não afronta a polícia, nada do tipo. Isso é ser conservador. Isso é ser cidadão de direita no Brasil. Olha a quantidade, então. É incrível, né? As pesquisas parecem que não conseguem capturar essas pessoas. Coisa sensacional. Olha isso, um formigueiro, né? Formigueiro humano. Bonito de se ver. Maravilha.
Aqui o Bolsonaro novamente divulgando o seu Telegram, né? Então, recomendo que quem ainda não está o seguindo por lá que o faça, né? Pelo menos uma mídia social aí que não censura. Vamos ver aqui, o Bolsonaro publicou esse cidadão falando, vamos ver. Fala, pessoal, beleza? Sabe qual cena que eu nunca vou esquecer, cara? Bolsonaro falando, o povo não pode ficar em casa, que se não morrer de vírus, vai morrer de fome. E aquele povo que tem dinheiro aproveitou na campanha. Fica em casa, economia vê depois, fica em casa. Eu lembro que eu via vários pequenos empresários e grandes empresários também, pedindo pelo amor de Deus para trabalhar. O cara que vendia chup-chup, o churrasquinho dele na rua, a coxinha não podia trabalhar. O cara que achou a lanchonete não podia trabalhar. Aí você vem agora perguntar para mim, por que você é Bolsonaro? Sabe por que eu sou Bolsonaro? É porque ele sempre defendeu o trabalho, ele sempre defendeu a vida. E outra coisa, né, complementando esse vídeo, tava muito na cara, era muito óbvio que aqueles jornalistas, analistas, historiadores que defendiam histericamente o fecha tudo, tranca tudo, fecha comércio, fecha tudo, ficou claro que pelo menos parte deles, tá? Se não a maioria, enfim, difícil a gente medir, mas parte deles o fez pensando em no futuro, né, no ano da eleição que agora estamos, associar toda essa crise de inflação, de alimentos, combustível, tudo, culpar o Bolsonaro sem contextualizar, sem dar o contexto da pandemia e da guerra. E isso está acontecendo direto, com vários analistas renomados, historiadores, enfim, que toda vez fala desse assunto, todo santo dia, tá caro fazer compra, tá caro abastecer o carro, desemprego, tudo jogando nas costas do Bolsonaro e não contextualizando. É muita má fé ideológica. E eles falam, a maior inflação dos últimos 20 anos. Pô, os Estados Unidos tá com a maior inflação desde 82, desde o ano que eu nasci. Dos últimos 40 anos. Reino Unido, se eu não me engano, é dos últimos 35, a Alemanha é dos últimos 25. Mas isso eles não estão falando. E quando eles comentam esse assunto né, dessa crise que tem aqui, mas que tem nos outros países, quando é para falar dos outros países, aí eles dão contexto. Que teve a pandemia, que tem a guerra, etc. Quando falam no Brasil, tudo é culpa do Bolsonaro. É muita má fé intelectual. E tava na cara que isso ia acontecer. Tava na cara. E aí eu me pergunto, será que todos eles que defendiam histericamente o tranca tudo, era pensando de fato nas pessoas ou era uma estratégia puramente eleitoral para associar tudo de ruim que fosse acontecer como consequência do fecha tudo ao Bolsonaro? Eu acho que parte importante deles eu associo nesse segundo grupo. Prejudicar o Brasil para prejudicar a reeleição do Bolsonaro, tá? Para mim isso tá ficando cada vez mais claro. Seguindo aqui, alcançamos a maior redução de homicídios da série histórica em 2019 e o menor índice de violência em 15 anos em 2021. Ou seja, desde que o Bolsonaro assumiu, esses indicadores estão todos melhorando ano após ano. Apesar dos especialistas, né, e o presidente coloca com aspas, terem previsto o aumento da violência em meu governo. Em 2022, os índices seguem caindo. Caso fosse o contrário, de quem seria a culpa? Exatamente. Como os indicadores estão melhorando, aí não é culpa do Bolsonaro. Claro, ele não é culpado por nada de bom que acontece. Só por coisas ruins que não são culpas do governo. É culpa de tudo que aconteceu, que eu falei agora há pouco. Aí, de fato, ele coloca aqui, né, que tem... Enfim, eu vou evitar algumas palavras aqui, mas está melhorando os indicadores, tá? Aqui foi legal, porque o Bolsonaro colocou essa foto. O que aconteceu? O Ciro Gomes tem um canal no YouTube, né, onde ele entrevista pessoas. Enfim, é uma estratégia marqueteira aí para dar alcance para ele nas redes sociais, né? E aí teve uma tretinha aí com Gregório do Vivier, né? Esse humorista aí da extrema esquerda e que hoje é Lula de verde e amarelo. Em um dado momento, o Gregório do Vivier falou assim que não dá mais para chamar o Lula de culpado porque ele foi inocentado pelo STF. Aí o Ciro Gomes, né, ficou indignado. Ele falou com todas as letras, e o Ciro Gomes tem razão, é óbvio. Só quem tem muita fé intelectual para falar que o Lula foi inocentado. Ele falou, não, isso é mentira do PT, falou o Ciro Gomes. Ele não foi inocentado, o processo dele voltou para a primeira instância. É claro que no final das contas vai terminar já terminou em pizza, porque como o Lula tem uma idade avançada, tá tudo prescrevendo, enfim, deu pizza o caso do Lula. Mas em momento nenhum, ele foi inocentado pelo STF. Até porque o STF não analisa o mérito da questão, as provas. Ele analisa a forma do processo, tá? Então, isso é uma balela. E aí ele, colocou o Gregório do Vivier no seu devido lugar, tá? Então aí o Bolsonaro, obviamente, aproveitando, né, surfando nisso. E ele até colocou,
A esquerda defende a descriminalização das drogas. Nós somos contra. Né? Aliás, o governo Bolsonaro é contra tudo que é ilegal, né? Diferentemente do outro lado, que a gente sabe muito bem. Aí segue o presidente. Apreensões recorde de drogas nos últimos anos. Cerca de 4 bi de prejuízo ao tráfico, além de leilões de bens revertidos na valorização do servidor de segurança pública, né? Tem até uma foto, teve um momento aí épico, né? Onde os policiais, acho que da Polícia Rodoviária Federal, não lembro se foi no Paraná, andando com esses carros importados, acho que era Corvette. Enfim, esses carros ferradão esportivo, porque eles tinham capturado, né, do tráfico e entregou para os policiais. Sensacional, sensacional. Aqui entramos já na visita do Elon Musk no Brasil, né? E foi sensacional, foi um golaço do Bolsonaro. E você vê que foi golaço porque a imprensa tentou fazer uma pirueta intelectual, um malabarismo intelectual absurdo. O UOL publicou, durante a própria visita, no final do dia, né? Falando assim, o Elon Musk conversou mais com empresários do que com o presidente da República. Olha a maluquice. Como não tem o que criticar, então eles ficam inventando, né? Porque como que eles sabem disso? Eles ficaram 24 horas do lado do Elon Musk, então eles tentam descolar o Bolsonaro do magnata. É uma coisa assim surreal. Depois, uma outra reportagem, não me lembro se foi na Folha, mas também acaba aqui, quando sai um, saem todos, né? Falando o seguinte... a questão da conectividade, né? O Starlink, uma das empresas aí do Elon Musk, que vai dar internet para milhares de escolas, para alunos pobres, né? Isso sim é ajudar pobre. E aí especialistas, eles colocam na manchete, especialistas afirmam que esse serviço de tecnologia do Elon Musk é muito caro. Você já viu algum serviço de ponta de tecnologia, ainda mais quando é novidade? No caso aqui, internet por satélite, né? Tá no espaço. E aí pega de qualquer lugar da Terra. Você já viu alguma coisa fresquinha de tecnologia ser barata? É claro que não, só que ela revoluciona a humanidade. No caso aqui, além de monitorar a floresta amazônica, que aí quebra mais uma narrativa da imprensa, né, que Bolsonaro, segundo a imprensa mundial, porque tem todo o interesse do agronegócio de outros países, falam que o Bolsonaro, né, ele quer exterminar com a nossa floresta. E quem nos acusa são aqueles países que já, esses sim, exterminaram. E aí o Bolsonaro mostra que é mais uma narrativa. Quer contratar o serviço, a empresa do Elon Musk, os serviços de satélite, para monitorar. É claro que esses satélites já monitoram o planeta inteiro, né? O que o presidente quer agora é ter acesso a essas imagens do Brasil, contratando o serviço deles. Então, enterrando mais uma narrativa. E aqui, lógico, deixando um meme, né? O Bolsonaro sempre utilizando de maneira inteligente as redes sociais. Ele fala: discutimos formas de ampliar a proteção e monitoramento da Amazônia por meio de novas tecnologias, além de intensificar o apoio aos 35 milhões de brasileiros que vivem na região, atraindo investimentos que visem o seu desenvolvimento econômico e sustentável. Aqui ele retweetou o tweet do Elon Musk, que assim que ele pousou no Brasil, ele falou que estava super contente, né, em pousar no Brasil. Aí o Bolsonaro segue: conversei há pouco com Elon Musk e, entre outros assuntos, tratamos de conectividade, investimentos, inovação e o uso da tecnologia como reforço na proteção da nossa Amazônia e na realização do potencial econômico do Brasil. Tá? Então, foi um golaço do governo. E aí você vê que foi golaço pelo desespero, pela manobra da imprensa, né, falando, o Elon Musk veio, mas não falou tanto assim com o presidente, tá? Os serviços deles são muito caros. É o máximo que dá pra você falar, pra você inventar. Aí você vê que foi um golaço de novo do governo do Brasil, né? Seguindo aqui, o governo falando do combate à corrupção, né, no poder público. Então, foram em 2019 41 operações especiais, em 2020 97 e em 2021 64 operações especiais de combate à corrupção. Aí ele segue aqui: radar anticorrupção, 930 análises de integridade, 725 denúncias apuradas nos últimos 3 anos, 17 acordos de leniência celebrados, 25 negociações em andamento. Isso aqui também enterra as mentiras, né, as narrativas do Sérgio Moro. 15,45 bilhões de valores acordados, 6 bilhões de valores já pagos, tá? Então, o governo combatendo, sim, corrupção. Aqui o Bolsonaro, mais um tweet aqui do Bolsonaro. Todos devemos ter consciência
do atual momento. Passamos por uma pandemia que atingiu todas as nações. Sofremos hoje as consequências das medidas radicais tomadas por irresponsáveis contra quem precisa levar seu sustento, tudo baseado, né, no famoso fecha tudo. Vamos dar aqui o play nas falas do presidente. O senhor sabe quanto os senhores pagam de ICMS para esse transporte? 1.000 litros, tá R$1 o litro, R$1.000. Até há pouco, antes da votação de um projeto que não foi de minha autoria no Congresso, questão de 4 meses atrás, era para diminuir 30 centavos do preço do diesel. O CONFAI resolveu aumentar 30 centavos. Nem na hora da crise, onde o mundo está sofrendo, se pensa no próximo. E quanto esse caminhoneiro, os senhores pagariam de imposto federal, PIS/COFINS, para ir voltar a Brasília? Zero! Eu zerei isso, acertei com o Paulo Guedes. Todos têm que ter consciência, apertar o cinto, salvar o Brasil, como as petrolíferas do mundo todo tiveram, diminuiu sua margem de lucro, exceto a Petrobras Futebol Clube. Enquanto nós pensamos aqui, o nosso time ser campeão brasileiro, a Petrobras quer ser campeã do mundo. O senhor sabe quanto... No caso da Petrobras, assim, a solução seria privatizar e fazer uma regulação, né? Enfim, é difícil. Aí aqui a live do presidente Bolsonaro, para quem não assistiu, vale a pena. Aqui um outro vídeo do presidente, vamos dar um play. Servir a pátria como chefe do executivo. Isso só está sendo possível porque Deus preservou a minha vida. Presidente, somos apaixonados por você. Para o meu vídeo não ficar longo, vamos pular, mas enfim. Olha a diferença desse presidente pro que quer voltar pro poder. Aquele do mensalão, do petrolão, de regular a imprensa, enfim, olha a diferença, né? Um é patriota, o outro, a gente já sabe muito bem quais nações, quais países ele prefere iniciar e terminar uma obra, porque essa é a diferença. No Brasil ele não terminava as obras. Lá fora, nos países amigos deles, eles terminavam com o nosso dinheiro. Bom, aqui mais divulgação do presidente em relação ao seu governo, né? Aquilo que a imprensa fala com pouquíssimo destaque quando fala, né? Instituição em tempo recorde do auxílio emergencial no início da pandemia, reduzindo os impactos dos inconsequentes, fecha tudo, promovidos por muitos governadores. Mais da metade da população foi de alguma forma beneficiada, sendo o maior programa de assistência que o mundo já viu. Em 2020, o valor do auxílio foi equivalente a 15 anos do antigo Bolsa Família. 335 bilhões pagos diretamente a 68 milhões de pessoas. Auxílio Brasil, que é o que substituiu o antigo Bolsa Família, né? Modernização, melhorias e ampliação do Bolsa Família com 17 milhões de pessoas alcançadas, fora que o governo tirou um monte de fraudador, aqueles que recebiam indevidamente o auxílio, que tinha muito e o PT fazia vistas grossas, né? Por que será? Para manter votos, né? Desconfio, né? O auxílio contempla mais lares que o Bolsa Família. Bolsa Família, que agora é 14 milhões, era o Bolsa Família, hoje são 17 milhões. E paga o dobro. O Bolsa Família pagava, aqui não tá falando, mas se eu não me engano, pagava até R$160, tá? Hoje o Auxílio Brasil paga no mínimo R$400, e quanto mais filho a família tem, obviamente ela recebe proporcional. E por que isso é importante? Porque muitas empresas quebraram, muitos empregos foram destruídos. O Brasil não, o planeta ainda sofre consequências disso, né? Então a sensibilidade do presidente está aí, pensando sempre nos mais pobres, né? Seguro defeso, 9 bilhões destinados a pescadores artesanais que perderam o emprego entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2022. BPC, nos últimos 3 anos, mais de 175 bilhões foram repassados a famílias cadastradas no Cadastro Único. Lei Aldir Blanc, mais de 3 bilhões para o setor da cultura, a quem realmente necessita. E não aqueles, né, os artistas já que são multimilionários, né, que, enfim, a gente via acontecer muito nos governos passados. Recorde em valores repassados e brasileiros alcançados por programas sociais. Cada poder, executivo, legislativo, judiciário, é independente quanto ao corte de gastos de sua estrutura. Tá? Essa comunicação do Bolsonaro com a população é sensacional, é muito importante, né? Outro, aqui ele aproveitou o tweet, né, de um esquerdista aí detonando o Bolsonaro, né, o Pablo Vilaça. Aqui que ele falava: YouTubers, gamers atacando o Felipe Neto por dizer o óbvio e essencial.
Quem não se posiciona contra o Bolsonaro é cúmplice desse repugnante, blá blá blá, enfim, detonando o presidente. Aí o presidente está tendo essas sacadas ultimamente. Pega alguém o atacando, pega aquele assunto e mostra um feito do governo. Então, como esse cara aqui é um gamer, né, um youtuber gamer, o que o Bolsonaro fez? Retweetou falando o seguinte em cima. Por falar em games, seguindo nossa política de reduzir impostos, sempre que possível, ultimamos estudos junto a Camex para zerar o IPI dos games. Pablo Vittar, que é o cara que estava atacando o presidente. Temos reduzido gradativamente o imposto desde 2019, baixando de 50% para 20%. Somos um dos maiores mercados do mundo, de fato. O Brasil é um mercado fortíssimo de games, realmente. Recentemente também zeramos impostos sobre carne bovina, carne de frango, farinha de trigo, café, margarina, óleo de soja, macarrão, bolachas, biscoitos, produtos de padaria e pastelaria, açúcar e do álcool que vai na mistura da gasolina, além do diesel e do gás de cozinha. E mesmo assim, as coisas continuam absurdamente caras. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Por quê? Uma das preocupações do Bolsonaro com Fecha Tudo, e todo mundo já sabia disso à época, até quem defendia o Tranca Tudo, só que hoje não fala mais, que é para poder culpar somente o Bolsonaro, as cadeias de suprimentos no mundo inteiro foram atingidas. No mundo inteiro, no planeta. Então você está tendo inflação global no mundo, em todos os continentes, em todos os países. E o Brasil nem está entre os piores, tá? Então, e mesmo o governo, o federal, né? Tirando carga tributária, tirando o Estado, né, o governo federal do cangote dos brasileiros, os produtos ainda saem absurdamente caros. Mas isso já era previsível e foi uma consequência da forma como os nossos governadores decidiram atacar, entre aspas, o que aconteceu em 2019 e 2020 com aquele bichinho lá, tá? Então, é sempre bom a gente estar reforçando, porque querem te fazer esquecer desse pequeno detalhe, porque justamente no ano de eleição é muito fácil e muito oportuno para quem não gosta do Bolsonaro culpá-lo 100% disso tudo, o que é uma má fé intelectual. A redução e o zeramento de impostos é uma política contínua de meu governo como forma de estimular a economia, além de aliviar os impactos da pandemia, do fique em casa, que a economia a gente vê depois, exato, e do contexto mundial. Sabemos das dificuldades, seguimos fazendo a nossa parte. O governo atingiu neste mês a marca de 4,2 mil obras de infraestrutura esportivas concluídas de norte a sul do país, considerando os últimos 3 anos. E uma coisa que o governo foi mestre, né? Dado esse período onde não teve dinheiro, porque tudo foi drenado para os estados para combater, né, a pandemia, o Bolsonaro, as obras que eles não conseguiram começar por falta de grana, eles terminaram todas aquelas que não terminavam nunca. De Dilma, Lula, né? Que a gente sabe muito bem. Então, olha a visão de estadista. Não é se preocupar só em criar obras do seu governo, mas terminar aquelas que já foram gastos bilhões e bilhões, onde saiu muito mais caro do que o previsto nos governos petistas, mas que não terminavam nunca. Aí o Bolsonaro vem lá com Tarcísio Gomes de Freitas, futuro governador de São Paulo, vai lá e termina, tá? Então isso é um verdadeiro estadista. O investimento no esporte cria oportunidades, afasta os jovens das drogas e se torna um grande investimento em saúde. O ritmo de trabalho do Ministério do Esporte, aliado ao Ministério da Cidadania, aliado ao investimento federal de 3,6 bilhões, permitiram reforçar, adequar ou construir os equipamentos. Centenas de ginásios, pistas de atletismo, campos de futebol, piscinas, academias ao ar livre, estádios, quadras poliesportivas, pistas de skate, quadra de tênis e campus society estão à disposição de crianças, jovens, adultos e idosos. Vocês estavam sabendo disso? Eu não estava. Pela imprensa a gente não fica sabendo nada dessas coisas. Aqui é o Bolsonaro em Sergipe, está a inauguração de 40 quilômetros da duplicação da BR-101, beneficiando diretamente 120 mil pessoas. Eixo importante para todo o Nordeste, potencializando o turismo na região. O governo federal concluiu a duplicação de 40 quilômetros da BR-101 e acessos à ponte sobre o Rio São Francisco, na divisa de Alagoas. A rodovia tem importância estratégica para a região em termos de circulação de pessoas e produtos. Enfim, aí aqui as obras. Brasil tem celebrado acordos históricos esperados por décadas, além de abrir e reconquistar mercados para a nossa economia. 229 acordos internacionais assinados em 2019, abertos mais de 200 mercados para produtos agropecuários brasileiros em 51 países desde 2019. Aquilo tudo que a gente não fica sabendo pela grande imprensa, pelo menos não com devido destaque, né? Deixa eu clicar aqui na thread.
8 acordos em áreas como tecnologia e defesa com os Emirados Árabes, assinatura de memorando de cooperação entre os governos brasileiros e japonês no campo de tecnologias relacionadas à produção e aos uso de nióbio e grafeno, acordo de livre comércio com o México para veículos pesados, avanço no acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, concluído o acordo de livre comércio entre Mercosul e o EFTA, Brasil designado pelos Estados Unidos como aliado extra-OTAN, acordo de cooperação com os Estados Unidos para a promoção de fluxos bilaterais de comércio e investimentos recordes de infraestrutura e logística diante de desestatizações, entre muitos outros que têm trazido empregabilidade e desenvolvimento para os diversos setores em nosso país. E olha que estamos... Né, o governo Bolsonaro foi mais da metade do governo sob pandemia, com tudo fechado, e com uma guerra agora. Mas olha o que ele tem que conseguir entregar, né? E tem muito mérito aí do futuro governador de São Paulo também, né? O Tarcísio Gomes, que é todo o mérito do Bolsonaro de ter colocado como ministro. Outro tweet aqui. Dignidade para nossos irmãos indígenas. Com o governo Jair Messias Bolsonaro, como o governo Jair Bolsonaro trata aqueles que aqui chegam antes de nós. Vamos lá, chegaram antes de nós. Porque nós temos autonomia, nós moramos nessa terra, nós preservamos essa terra, não precisamos que CMBio venha dizer para nós plantar árvore, não. Essa árvore, ele cresce por ele mesmo, então não precisa alguém vir ensinar a plantar árvore para nós. Exato. Não preservar. Porque a esquerda, ela é especialista em roubar, em se colocar como dona de todas as pautas. Então, eles supostamente defendem os indígenas, mas quem está encabeçando a defesa é um branco, é um esquerdista branco, né? É a esquerda caviar. E se sentindo dono de todas as opiniões do grupo que eles supostamente defendem. Aí vem esse cara e fala exatamente isso, ó, não precisamos que alguém fique no meio de campo aí pra nos ensinar como se faz. A gente sabe. E é isso que o Bolsonaro tá fazendo. A interlocução é direta com essa gente, com os indígenas, né? Não tem ONGs intermediando nada. Foco no ensino básico, ensino profissionalizante e valorização dos professores. Criação do programa de escolas cívico-militares. Aumento histórico do piso salarial de 32% para os professores da educação básica. Isso também é recorde, né? Recorde. Criação da Secretaria de Alfabetização. 13,3 bilhões pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, até março de 2022. 6,8 bilhões para o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD, até março de 2022, 2,2 bilhões pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, 178 milhões para a formação de professores em 2021, renegociação de dívidas de milhões de estudantes com o FIES. Então, esse aqui foi o primeiro tweet do presidente nessa semana, e aqui a gente faz o resumão. Tudo aquilo que o presidente tuita e que, obviamente, a imprensa... Se tem um link da notícia, pode até existir o link da notícia, mas é repercussão zero, não tá na primeira página dos portais, não tá na primeira folha dos jornais impressos, enfim. Né? A notícia pode até ter o link, mas sem repercussão não significa de nada. Então, cabe a nós, principalmente nesse ano de eleição, nós apoiadores do presidente e nós que não queremos o Lula de volta, repercutir tudo de bom que o governo vem produzindo toda semana no Brasil. Pessoal, é isso. Vamos viralizar, vamos compartilhar, é importante, é ano de eleição, não vamos dar moleza. Compartilhem, deixem seus comentários, o que vocês acharam dessas realizações da semana. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.